Desde já gostaria de desejar uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Como é bom, né? A igreja novamente é aberta. Estamos aqui novamente num culto presencial. Então, a bênção para você que está em casa nesse momento. Gostaria de dizer a vocês que a Igreja Adventista está de portas abertas e você é um dos nossos convidados especiais. Hoje teremos uma programação especial aqui na igreja hoje. Nós vamos falar sobre profecias, certo? O estudo vai ser uma série de estudos, profecias para o tempo do fim. Imperdível. Então aí vocês que estão aqui em casa assistindo, compartilhem para que mais pessoas sejam abençoadas. Mas para vocês que não sabem onde é a igreja, eu vou passar aqui os endereços das igrejas adventistas aqui na nossa cidade, de Lagedo, ok? Lagedo, Pernambuco. Veja só, aqui onde está sendo transmitido é a igreja central de Lagedo, fica na rua Abiatá, Guaraná. Igreja Delmaro Braga, fica na rua José Rufino. E temos uma igreja também no bairro do Planalto, que fica na rua José Barbalho Silva, terceira rua por trás do módulo esportivo. E o horário do culto é quarta-feira. Nós começamos o culto a partir das 7 horas da noite, às 19 horas da noite. No sábado, a partir das 9 e no domingo, a partir das 7 da noite. Então, sintam-se convidados, certo? Cada um de vocês. E lembrando que essa semana a igreja vai estar aberta todas as noites, a partir das 19 horas. Então, você que está nos assistindo em casa, venha participar aqui junto conosco. E também nós teremos um brinde especial para você, tá ok? Então, nesse momento, eu gostaria de convidar o nosso irmão Jackson. Ele vai cantar um louvor especial hoje. Esse louvor, irmão, ele fala sobre o quê, irmão? Esse louvor você vai adorar o nosso Deus hoje à noite. Boa noite a todos. Esse louvor, ele fala um pouquinho sobre a nossa amizade com Cristo, né? Que nós temos que possamos encontrar em Cristo a verdadeira amizade e a melhor amizade aqui na terra, né? Para que quando a gente estiver com Ele no lar, seja tudo natural, seja tudo mais natural. Amém. Mas antes do irmão cantar, vamos fazer uma oração ao nosso Deus? Sim. Então, vocês que estão aí agora nesse momento, feche seus olhos e vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de culto. Obrigado, Senhor, porque hoje estamos com nossa igreja aberta para receber nossos irmãos. Que o Senhor, Pai, possa abençoar esse culto, esse estudo dessa noite, dessa semana de oração. Que o nosso professor, Pai, de Jair, ele seja usado pelo poder do Teu Santo Espírito. E que nós possamos, Pai, aprender mais sobre as revelações que Tu tem para os Teus filhos. Assim nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então que Deus abençoe a todos, compartilhem para que mais pessoas sejam abençoadas. Muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer?
Quem já sentiu a dor de ser levado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? Pelo servo a própria vida renunciou. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? Que pelo servo a própria vida renunciou. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? Que pelo servo a própria vida renunciou. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? Que pelo servo a própria vida renunciou. Amém. Não há amigo melhor do que Jesus, né? Ainda não me conhece? Eu sou Jair, de Cachoeirinha, Jair Elias. Eu tenho um escritório de contabilidade em Cachoeirinha e também aqui em Lajedo. A gente tem uma equipe tranquila, em paz, que trabalha conforme a orientação de Deus. E hoje eu estou aqui. Fui convidado pela Igreja Central de Lajedo, mas eu congrego na igreja de Cachoeirinha, que faz parte deste distrito. Bom, para quem não entende bem, a questão do distrito é que o nosso pastor, ele toma conta de várias igrejas, que várias igrejas se formam um distrito. E hoje eu tenho o privilégio, posso dizer privilégio, de estar na Igreja Central do distrito de Lajedo. Amém? E isso, lógico, de uma certa forma, nos deixa um pouco apreensivo, claro. A gente, quando sobe a um púlpito, a gente... Obrigado, garoto. Esse garoto, quando crescer, vai ser igual o pai. Então, vejam só, a gente fica um pouco apreensivo quando vem ao púlpito, porque, de qualquer forma, eu entendo que quando a gente vem ao púlpito, nós estamos representando aqui ao nosso Santo Jesus. Foi ele que começou as pregações
E é através de nós que ele está sendo representado. Então, isso me toca muito. Quando eu venho a um púlpito, sempre eu procuro o máximo possível de santidade, de controle, de equilíbrio. E isso nos deixa um pouco de apreensão. É claro, isso é natural do ser humano. Bom, dito isto, eu continuo aqui como o velho de Jair, bem conhecido da igreja. Ainda talvez não seja conhecido, você, internauta, que está do outro lado, para mim vai ser um primeiro contato, que na verdade é a primeira vez que eu estou participando de uma live. Mas isso não quer dizer que vai me deixar fora do tempo. Não, é só uma questão de equilíbrio. E o convite que eu recebi da igreja, de uma certa forma, foi um desafio. Porque eu te pergunto, me diga uma coisa, hoje, com a internet mostrando tudo, o que eu viria fazer o que aqui? Entenderam? Então, isso não deixa de ser um desafio. Então, eu me propus a estudar mais, pesquisar mais, ouvir mais, ler mais e trazer um pouco de orientação para os últimos dias, apesar de nossa igreja estar sempre falando desse assunto. Quando a gente escuta a expressão que a Bíblia é uma fonte inesgotável de informações, é justamente por isso. Porque o que eu vou pregar já foi pregado dezenas, centenas de vezes. Porém, quando a gente se preocupa em estudar um pouco mais, ter mais atenção, a gente acrescenta algo mais a essa pregação. E aí onde está a diferença. Ou seja, a gente tem agora um ângulo diferente de ver aquilo que a gente já viu. E é isso que torna, como é que eu poderia dizer? Torna assim, prazível você assistir às pregações, principalmente da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom, meus queridos, o que é que nós vamos hoje apresentar? Nós vamos apresentar hoje algo que vocês possivelmente já sabem. Mas é necessário que eu faça essa apresentação hoje. Para quê? Para que se tenha uma noção do que vai ser mostrado no decorrer da semana. A gente propôs falar sobre os últimos dias dessa terra. Porém, não usando aquele padrão de... os últimos dias? É fome, é guerra, é terremoto, é furacão, é peste. Não, a gente não vai usar esse texto de Mateus. A gente quer apresentar em um outro ângulo que nós estamos também nos últimos dias dessa terra. Ok? E hoje, como a gente vai apresentar os últimos dias dessa terra, não tem como a gente não enfatizar o grande conflito. Então hoje nós vamos aqui só relembrar o grande conflito que a Bíblia nos mostra, e relembrando esse grande conflito, a gente vai ter uma noção do que vai ser passado durante a semana. Tudo bem? Muito bem. O grande conflito, a grande controvérsia. Bom, se existe uma controvérsia, se existe um conflito, é porque existem posições antagônicas. E a gente tem que entender, aonde existem posições antagônicas, tem conflito. Bom, mas você pode perguntar, sempre foi assim? Não, nunca foi. Anteriormente não era assim. Por quê? A gente precisa lembrar como surgiu o bem. E a gente precisa lembrar como surgiu o mal. Tendo noção dessas duas forças criadas, a gente tem uma noção do conflito. Bom, mas você vai me dizer, Jair, criar o bem? Bom, realmente, talvez fosse eu me expressei em força de expressão, porque o bem, ele por si já existe. O bem, ele provém do próprio Deus. Então, antes de existir conflitos, existe harmonia. O nosso Deus, ele tem vida própria. O nosso Deus sempre existiu. E o nosso Deus,
é o lado bom. A Bíblia diz que Deus, ele não tem amor. Deus é amor. Então, se Deus existe, e Deus sempre existiu, e Deus é amor, então eu já identifiquei o bem. Bom, mas sempre foi o bem? Bom, quanto tempo o bem reinou no universo, no céu, a gente não sabe. A Bíblia não dá esse parecer para nós. Mas a gente sabe que Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou o universo, mas Deus também criou seres angelicais, seres que pensam. E o interessante é que quando Deus criou os seres celestiais, ele tinha consciência do risco que estava correndo. Por quê? Ora, se Deus é bom, e Deus criou os seres celestiais, por ele ser bom, automaticamente, quando criou, já deu o livre-arbítrio. Senão Deus não seria bom. Né? Imagine eu criar imagine eu vou criar 2 cachorros para mim ou 3. E eu vou maltratar esse cachorro para eles serem do jeito que eu quero. Então não dê opção nenhuma para eles. Leva isso para um contexto celestial. Se Deus é bom e criou seres celestiais para fazer companhia ao céu, no universo, então Deus, por ser bom, as suas criaturas criadas também são boas. Bom, se tudo que Deus criou foi perfeito, por que existe esse conflito? Irmãos, esse é um assunto mais do que debatido, mas eu preciso ressaltar esse assunto para que a gente tenha uma noção das pregações vindouras, certo? Muito bem, então se Deus é bom e tudo foi criado por Ele, então tudo é bom. Claro, nada Deus fez como errado. Bom, eu queria que vocês me acompanhassem uma leitura bíblica. Vamos lá? A gente vai esmiuçar um pouco, e eu queria que você me acompanhasse no livro de Ezequiel 28. Ezequiel capítulo 28. Eu queria que você me acompanhasse nessa leitura. Ezequiel capítulo 28. Você que está nos assistindo via internet, esse é o tempo para que você pare, pegue sua Bíblia e aí você também faz as suas anotações, ok? Muito bem. Bom, o que nós falamos até agora foi: se Deus é bom, então tudo que Ele criou é bom. Tá bom, e por que existe o conflito? Vamos lá. Ezequiel capítulo 28, você vai do verso 11 ao 14. Ezequiel, fica antes de Daniel, capítulo 28, verso 11 a 14. Vamos acompanhar a leitura? Muito bem. Pronto, então aqui a leitura vai ser na tela. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Esse é o 14? Tu eras querubim da guarda ungida, e te estabeleci. Tu permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Então, irmãos, de imediato nós já localizamos o bem. Ou seja, tudo que Deus criou foi perfeito. Isso é unânime. Ninguém nem pensa em discordar disso. Aliás, um detalhe. Tem alguém que discorda disso,
que não é o caso que vamos levantar aqui. Os evolucionistas, uma linha de pensamento de pessoas que pensam que nós evoluímos, essa parte que nós lemos agora não serve para nada. Nós somos criacionistas, porque cremos que foi Deus, através da sua palavra, que fez tudo que é de bom. Amém, minha irmã? Vale um amém mesmo, amém. Em contrapartida, ainda existe um grupo de pessoas que acha que Deus não existe. É uma piada. E eu digo mais uma coisa a vocês. Antes de vir para cá, eu disse ao ancião da igreja se ele me dava a permissão de falar, não menosprezando nem humilhando ninguém, mas falar a verdade com autoridade. Ele disse que sim. Então vejam só, o que me deixa um pouco intrigado é o seguinte, é que existe, deixa eu ver, mais ou menos depois da Revolução Francesa, veio aquela época da indústria, né? Mas no século XVIII, em meados do século XVIII, surgiu um grupo de cientistas, lógico, depois que houve a Revolução Francesa, o iluminismo tomou conta do mundo. Então surgiu um grupo de cientistas querendo anular tudo que se referisse à Bíblia. Olha que a Bíblia foi tremendamente massacrada. Não foi destruída porque o poder de Deus é grande. E se destruísse, eles estavam certos em confirmar que Deus não existe. Porém, a Bíblia resistiu. Terminou o século XVIII, começou o século XIX, e a intensidade contra a Bíblia continuou. Mas, em meados do século XIX, aquela tensão em querer anular a Bíblia desapareceu, ou foi baixando. Terminou o século XIX, então a pressão em querer extinguir a Bíblia já não era tão grande. Século XX, século XX, a ciência não teve como comprovar tudo o que ela queria comprovar através de fatos, então ela recuou um pouco. Se a ciência tivesse conseguido provar tudo o que ela queria, em testes de laboratório, em coisa física, o que seria de nós? O sobrenatural para nós não existiria. Porém, lembrem-se, cientistas, que aqui nesta Bíblia consta a palavra de um Deus vivo, Criador do céu e da terra. Amém, igreja? Amém. Quer vocês queiram, quer vocês não queiram. Porém, século XXI, final do século XX, começo do século XXI, nós já temos alegria. Sabe por quê? Cientistas. É que se fez uma pesquisa e mais ou menos 50% acreditam em um ser supremo. O outro 50% ainda fica cambaleando, tentando encontrar respostas. Vejam só, nós temos na igreja adventista cientistas. E agora? O que me dizer disso? Eu sempre acompanho o site do evolucionismo e existe uma tremenda discórdia entre eles próprios. Por quê? Porque não tem como se comprovar tudo através da ciência. Existe o sobrenatural, quer queiramos ou não, existe. E tanto é que essa minha pregação agora é justamente por causa do sobrenatural. Nós vimos aqui que Deus fez tudo, inclusive anjos. Não tem como os cientistas provar os anjos. Ou você acha que um cientista vai provar que um anjo existe? Na teoria deles, não. Mas na nossa, sim. Sim, porque existem centenas, milhares de relatos de anjos ajudando pessoas. E isso não se contesta, são fatos reais. Então, quando Deus fez tudo, fez também anjos. Com um detalhe, como o nosso Deus não é um Deus opressor, Ele deu livre-arbítrio para as criaturas que Ele criou. Ele correu risco. Bom, mas o que aconteceu? Você viu aqui que um dos anjos, eu poderia dizer o principal dos anjos, viu como ele foi criado?
excesso de sabedoria, de formosura, ou seja, tudo que alguém poderia imaginar foi como foi criado esse anjo. Esse anjo era tão inteligente, tão sábio, tão bonito, tão elegante, que ele começou a entender que ele poderia ser um Deus. Olha o risco que Deus correu, dando livre-arbítrio. Deus não fez o mal. O mal começou a tomar lugar no coração desse ser tão perfeito que Deus criou. Vamos ler o verso 12. Nós lemos de 11 a 14. Eu queria ler o verso 12 com você. Não é o do verso 12, desculpe. Eu queria ler com vocês uma passagem agora em Isaías. Desculpe aí, vamos para Isaías capítulo 14. Vamos lá? Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14 vai me dar uma luz como poderia compreender melhor esse ser celestial tão perfeito que foi criado para o bem. E nós estamos tentando descobrir o mal, porque o bem nós já sabemos que existe, que é o nosso Deus, que criou tudo. Então vamos lá. Esse ser celestial que Deus criou, com tanta perfeição, com tanta sabedoria, certo? Ele começou agora sim, vai descer. Olha o pecado, talvez, da maior parte da humanidade. Vaidade, egoísmo. Bom, vamos agora dar uma lida. Acompanhe a minha leitura, você que está aí do outro lado. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 14, por gentileza. Isaías 14, o verso 13 e 14. Olha o que diz aqui, Isaías 14, 13 e 14. Isso eu estou me referindo a esse ser celestial que Deus criou, que era tão perfeito, que começou assim e vai descer. Por quê? Porque nós estamos tentando descobrir por que existe esse grande conflito. Olha o que está na Bíblia. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, lá nas extremidades do norte. Esse é o 13. Olha o verso 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Bom, eu poderia dizer, será que Deus errou em fazer um anjo tão perfeito assim? Que ele se sentiu Deus? Tão bonito, tão belo, tão formoso, tão inteligente? Não, Deus não errou. Eu vou repetir, Deus faz as coisas perfeitas. Só que esse anjo criado por Deus se sentiu tão sábio, tão perfeito, que começou a querer ser o próprio Deus que o criou. Então vocês estão percebendo agora um ponto para a origem do grande conflito? Se esse ser tivesse permanecido lá no lugar dele, reconhecesse a posição dele, até hoje não teria conflito. Por quê? Porque quando Deus fez Adão e Eva, sabe o que Deus disse a eles? Crescei e multiplicai. Então quer dizer, não sei se eu estaria vivo, mas o planeta Terra possivelmente estaria habitado sem pecado, meu irmão. Sem pecado. Então, em função desse ser celestial, tão lindo, tão bonito, tão formoso, começou o primeiro passo para o grande conflito. Bom, aqui nós sentimos o que é que ele queria. Ele queria concorrer com Deus lá no céu. Existe uma escritora americana que dá mais detalhes sobre isso. Ela diz que lá no céu, esse ser celestial tão formoso começou a dizer que Deus era opressor.
Porque Deus determinava algumas regras, algumas leis para ser cumprida. E esse anjo disse que lá no céu não precisaria de lei para ser cumprida. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Esse anjo celestial, tão formoso, tão inteligente, tão sabido, ele conseguiu também enganar a outros anjos celestiais. Imagine o seguinte, lá no céu tinha 1000 anjos. Pegue 1000 e divide em 3 partes. Então seria mais ou menos assim, 333 anjos foram enganados. Imagine a sabedoria desse anjo. Mas coloca aqui na tela, meu irmão, o verso 12 de Isaías capítulo 12. Nós lemos o 13 e o 14. Mostra o 12 aí como é que fica. Olha o que aconteceu. Olha o desastre. Aqui diz o quê? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, eu posso dizer, os próprios anjos lá no céu. Então escute, conseguimos descobrir o grande conflito. Ou seja, o conflito surgiu no céu. Mas a pergunta é, por que Deus não resolveu isso logo de uma só vez? Segundo essa escritora, que eu a respeito muito, ela diz que se Deus tivesse eliminado esse anjo celestial de imediato, os demais anjos que foram enganados não teria mais paz, ficaria eternamente com essa dúvida, por que ele foi destruído? Então o que é que Deus fez? Deus disse, segundo essa escritora, que eu a respeito muito, ela escreve no livro dela que Deus convocou uma assembleia geral, chamou todos os anjos e explicou o que estava acontecendo. E a partir daí, sabe o que foi que aconteceu? Pegue sua Bíblia, vá para o livro de Apocalipse, no capítulo 12. Enquanto isso, o meu irmão coloca na tela, livro de Apocalipse, no capítulo 12. Meu irmão, me faça um favor. Enquanto a turma está procurando Apocalipse capítulo 12, recue e volte para a primeira transparência que eu deixei contigo. Só para dar mais ênfase a esse destaque que nós estamos fazendo. Isaías capítulo 14, verso 12, diz que esse anjo, ele tinha um nome, ou talvez um apelido, ou talvez não sei como falar, mas ele era conhecido como o quê? Isaías capítulo 12. Estrela, suba. Estrela da manhã. Está vendo aí? Aqui, ó. Isaías capítulo 12 diz assim: estrela da manhã. Não é esse aqui, é o capítulo 12. Fala o seguinte: a estrela da manhã, que é o nome dele. Agora eu quero ressaltar a vocês o que significa essa estrela da manhã. Olha para aqui, ó. Estrela da manhã ou estrela d'alva. Na Bíblia, no original, não tem a palavra Lúcifer. Porém, Jerônimo, quando traduziu a Bíblia para o latim, ele substituiu a expressão estrela da manhã ou filho da alva, por quê? Lutíferos, coisa que pouca gente sabe. A palavra Lúcifer não tem na Bíblia, não é da Bíblia, é uma palavra criada. No original não tem. O nosso inimigo, esse anjo celestial que desobedeceu a Deus, ele é conhecido na Bíblia como anjo, como estrela da manhã. O mesmo título que Jesus tem, ele também tem. Porém, o que é que significa aqui? Aumenta um pouco aqui, meu irmão, para saber por que foi que Jerônimo fez isso. Aumenta um pouco aqui. Não, subindo. Isso, mais. Aí, mais um pouco. Aí, pronto. Olha por que Jerônimo fez isso aí. Olha por quê. Lutíferos, em latim,
lute, luz. Feros, que carrega, ou seja, aquele que carrega a luz, aquele que é transportador de luz, ou seja, aquele que é portador de luz. Assim, dentro do latim, já infiltrado, passou o Lutífero, passou a ser um nome próprio, e recebeu o nome desse anjo caído. Então, o que foi que aconteceu? Houve uma transliteração. Essa palavra sofreu uma semântica. No original não tem a palavra Lúcifer. Porém, Jerônimo, quando foi traduzir do latim para o latim, o que é que ele fez? Acrescentou essa palavra, Lucífero. Por quê? Porque lute, luz, feros, carrega a luz. Então, o nome do anjo celestial não é anjo de luz? É o anjo da alva? Entendeu agora? Porque ele transferiu a palavra lutíferos, e essa palavra, quando passa para o português, ela é transliterada. Então ela passa a ser Lúcifer. Eu já vi um comentário, até um debate de um professor de hebraico, mostrando verdadeiramente que essa palavra não existe. E realmente, ela foi criada na transliteração, quando saiu do latim para o português. Isso foi apenas um detalhe, porque a partir de agora nós vamos chamar esse anjo da luz, essa estrela da manhã, nós vamos chamar agora de Lúcifer. Por isso que eu pedi para passar essa transparência, ok? Muito bem, vamos agora voltar para onde nós iríamos no início, Apocalipse capítulo 12. Bom, eu espero que vocês estejam compreendendo. Eu estou tentando, muito obrigado, porque eu estou tentando falar da maneira mais simples possível, deixando de lado palavras eruditas, muita técnica. Não, estou deixando tudo de lado. Eu estou usando o linguajar do nosso cotidiano, o mais simples possível. Até agora tudo bem? Ok. Bom, só lembrando que nós estamos tentando descobrir por que existe o grande conflito. Já descobrimos de onde veio o bem, e agora estamos descobrindo de onde está vindo o mal. Então, onde existe o bem e o mal, existe também o conflito. São forças antagônicas. Muito bem. Então agora nós vamos ver, depois de toda essa ocorrência lá no céu, nós vamos ver agora o que foi que aconteceu. Conforme eu disse, essa nossa escritora, ela disse que Deus chamou todos os anjos, fez uma assembleia e decidiu quem está ao lado no caso de Lúcifer, que fique do lado esquerdo. Quem está do lado de Jesus, fique do lado direito. E olha o que aconteceu. Vamos lá. O livro de Apocalipse, no capítulo 12, no verso 7, 8 e 9. Esse é o desfecho do grande conflito que teve início no céu. Vamos lá? Então, Apocalipse capítulo 12, verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Ou seja, pelejaram, brigaram. Houve uma disputa, uma contenda. Bom, eu sempre já disse isso, já escutei pregadores também falar dessa forma. Como foi essa briga lá no céu? Não sabemos. A Bíblia não dá luz sobre isso, nem tampouco a escritora também não dá. Então a gente só imagina. Essa contenda foi mental, foi física, foi verbal? A gente não sabe. A gente só sabe que o anjo celestial perfeito se desceu, tentou assumir o lugar de Deus, nem que seja na extremidade do céu. Deus não permitiu, fez uma assembleia e agora começou uma contenda, uma briga no linguajar humano. Vamos lá? Vamos ler agora o verso 8. Todavia, porém e contudo, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Dele quem?
o ser celestial, que agora estamos chamando de Lúcifer, e seus anjos. Observe, então a contenda começou no céu. Deus não aceitou que lá permanecesse, nem também optou em extingui-lo de vez. Houve a contenda, e essa contenda a gente só vai saber quando chegar no céu. É uma das coisas que eu vou perguntar a meu Jesus, a menos que você vá na frente e pergunte, né, meu irmão? Brincadeirinha, só para descontrair. Vamos ler agora o verso 9? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. A pergunta que eu faço a vocês: vocês estão morando em que planeta? Terra? Então, meu irmão, Satanás e seus anjos, eles foram expulsos para a sua terra. Pois é, meus irmãos, na verdade, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: quer queiramos, quer não queiramos, nós estamos dentro desse conflito. Começou no céu, transferiu-se para a terra, e eu moro aqui na terra, eu sou um terráqueo, eu não tenho para onde ir, ainda não existe um foguete que me leve para um outro planeta. Então, se você coloca em sua mente que isso é brincadeira, que isso é uma piada, que isso é uma utopia, que isso é um conto de fada, eu tenho para lhe dizer, sabe o quê? Você está com grandes problemas. Porque até agora, que a Bíblia foi escrita tem mais ou menos 1.600 anos. Escute bem, até agora, os ditos cientistas ainda não conseguiram comprovar que essa Bíblia estivesse errada. Não é incrível? Isso me assusta. Por quê? Porque se essa Bíblia, eles que são a mente pensante do planeta, não conseguem mostrar o erro da Bíblia, então quer dizer que a Bíblia está o quê? Está certa. Isso me diz que a Bíblia é uma verdade absoluta, que ninguém consegue encontrar erro nela. E se a Bíblia é uma verdade absoluta, você que acha que isso aqui é uma brincadeira, está em maus lençóis. Quer você queira, quer você não queira, meu irmão, esse fato é real. Esse fato é real. Houve essa discórdia no céu, e ela agora transferiu isso para a terra. Bom, a pergunta é o seguinte: então quer dizer que os anjos do céu, o mal, estão na terra? Sim. E o que é que nós podemos fazer por eles? Ou contra eles, aliás? Isso nós vamos ver no decorrer da semana. Mas o Deus do céu, que fez Adão e Eva, e deles viemos nós, Ele não nos deixou desprotegido. Amém. Essa é a boa história da controvérsia. O mal existe, o bem também existe. Só que o mal, no decorrer da história, se mostra incapacitado de superar o bem. Mas o bem já mostrou diversas vezes capacidade de superar o mal. Amém. E é isso que me fortalece, é isso que te fortalece. Então, irmão, você que está do outro lado, você que está nessa igreja e pensa que isso é uma brincadeira, se cuide, que o nosso inimigo não está para brincar conosco. A brincadeira dele é exterminar, a brincadeira dele é fazer com que nós percamos a vida eterna. Bom, houve o bom conflito se transferiu para a terra. Agora eu queria abrir com você mais um texto bíblico. Vá para o livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis capítulo 3 e o verso 15. Pois não, meu irmão. Gênesis capítulo 3, 5, é? Muito bem, meu irmão. Podemos ler sim. Gênesis 3, 5. Vamos lá?
vamos aceitar a sugestão do nosso irmão ali presente, e vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 3, verso 5. E nós vamos ler aqui na tela. Gênesis 3, 5 diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Muito bem, meu irmão. Então isso comprova que a essa altura o nosso pai Adão e nossa mãe Eva já estavam dentro do conflito. Deixa-me fazer aqui uma ressalva. Nós temos uma escritora americana que pertence à Igreja Adventista, é uma cofundadora. Nós temos ela como profetisa. É bom que se diga isso. Ela, quando escreve no seu livro Grande Conflito, História da Redenção, sabe o que é que ela escreve? Sabe o que é que ela diz? Ela diz que quando Satanás e seus anjos foram expulsos para a terra, saíram do céu para a terra, eles se depararam com o jardim do Éden. Veja o que é que ela escreve. E eu aceito plenamente isso. Eles se depararam com o jardim do Éden. Eles sabiam que estavam perdidos, foram expulsos do céu. Olharam para o Éden e o inimigo, Satanás, juntou toda a sua confederação e fez um programa, fez um plano. Olha, nós precisamos entrar no Éden. Agora, se a gente conseguir fazer com que o Adão e Eva peque ou desobedeça a Deus, já temos alguma coisa para comemorar. O quê? Deus vai tomar uma providência para salvá-los. Então a gente pode ir junto. Esse foi o plano de Satanás para com Adão e Eva. O segundo plano seria o plano B deles. Ele junta seu povo e diz: olha, se esse plano falhar, nós precisamos invadir o Éden. Por quê? Porque estando lá dentro tem a árvore da vida. A gente se alimenta da árvore da vida e nunca mais saímos daqui. E não sabemos por que Deus permitiu que o inimigo, Lúcifer, adentrasse no jardim do Éden, apenas em um único lugar. Que lugar? A árvore do bem e do mal. Ou seja, Adão e Eva, eles não eram tentados em todo o jardim. Não. Adão e Eva só eram tentados naquela árvore. Quanto tempo Eva chegou a dialogar, passou para dialogar com Satanás? Eu não sei. A Bíblia não diz. Mas Deus permitiu que ele adentrasse ao Éden. E ele estava lá, na árvore do conhecimento do bem e do mal. Bom, a história conta que Eva se afastou um pouco de Adão e se deparou com aquela árvore bonita. E aí a história você já sabe. Ela foi iludida, e comeu da árvore e passou a ter o conhecimento. Em outras palavras, ela desobedeceu. Olha o que é que diz agora Gênesis capítulo 3, verso 15. Coloca aí, meu irmão, por favor. Gênesis 3,15. Lembrando que esta é a primeira profecia bíblica. A primeira. Olha o que está aqui. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. No meio teológico, eles interpretam isso aqui da seguinte forma: quem é o descendente da mulher? Cristo. Cristo Jesus. Quando a serpente levou Jesus à cruz, claro, imagine, o cristianismo que veio de Cristo perdeu o próprio Cristo. Então, o calcanhar da mulher foi ferido. Porém, quando Cristo morre, mostrando que morreu sem pecado, que ressuscita, tirou todas as chances de quê? De Satanás um dia querer algum tipo de salvação. Então, a cabeça da serpente foi o quê? Esmagada. Veja esses detalhes.
Isso praticamente é unanimidade no meio teológico. Mas eu queria chamar a atenção para uma outra coisa. O conflito a gente já identificou, certo? Agora nós vamos ver detalhes do conflito. Veja outra coisa agora. Aqui não está no verso 15? Veja o verso 14. Por gentileza, meu irmão. Veja o verso 14. Olha o verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Olha, observe aí, meu irmão. Olha as consequências do grande conflito. A serpente, por ter sido usada pelo inimigo, ela recebeu uma maldição. Ela antes não rastejava, ela agora passou a rastejar. Que inclusive, essa nossa irmã, a escritora, chamada Ellen White, é bom que se deixe bem frisado isso, ela escrevendo também no seu livro, História da Redenção, o Grande Conflito, ela deixa bem claro que a serpente, ela pulava de galho em galho, ela comia o fruto quase em pé, como homem. Prestou atenção? Então, quando eu vejo uma citação dela, e quando eu olho para aqui, que a serpente passou a rastejar, eu no mínimo tenho que aceitar que a serpente não rastejava. Aí é onde eu aceito o escrito dela como espírito de profecia. Ou seja, ela simplesmente trouxe mais luz para nós, porque ninguém sabia disso. Eu tenho mais ou menos 20 anos que estou nessa igreja, mas não vi ninguém fazer uma ressalva ou uma interpretação diferente do que ela expôs. Não vi até agora. Ao contrário, eu vejo pessoas na internet tentando condenar ela por causa dessa passagem. Entendeu? Porque ela diz que a serpente pulava de galho em galho, e aqui a serpente rasteja. Bom, eu prefiro acreditar nela, porque os livros que eu tenho dela até hoje me levam a um maior conhecimento da palavra de Deus. Amém? Amém. Muito bem, eu queria chamar a atenção de vocês para uma outra coisa. A terra tornou-se maldita. Isso está no verso 16, se eu não me engano, 18. Mas tudo bem, eu não quero ver essa passagem bíblica. Olha as consequências do grande conflito. A terra foi amaldiçoada. Olha para nós, irmãos. Eu queria que nesse momento vocês não tivessem assim, não me olhassem com maus olhos. Posso dizer assim essa palavra. Essa escritora, Ellen White, ela disse que quando Adão saiu das mãos de Deus, ele se aproximava a 4 metros de altura. Eva, um pouco menor. Eu agora vou falar por mim. Eu tenho 65 anos. Há 35 anos atrás, ou 40 anos, eu assistia os desfiles das Miss Mundi, Miss Brasil. As mulheres não poderiam ser inferior a 1,72 m, 3 ou 4. Mesma coisa o homem. Preste atenção agora nos desfiles. Ou seja, os 6.000 anos de pecado, os 6.000 anos de conflito, está nos atrofiando cada dia que se passa. Hoje, se a gente vê alguém com 2 metros de altura, é ele o anormal. Não somos mais nós. Mas deixa que é o inverso. Nós é que somos o anormal. E ele é que está dentro ainda da estatura que Deus imagina que a gente deveria ter. Vocês estão vendo a consequência do pecado? Vocês estão vendo o que é o conflito? A gente precisa ter noção desse conflito. Sabe por quê, irmãos? Hoje eu despertei para isso. Porque é o seguinte, o cristão, não importa a sua religião, o cristão, se ele não tiver noção desse grande conflito que está sobre nós, se ele não estiver
atento para esses detalhes, ele simplesmente é engolido pelo mal. E o que me assusta é que quase ninguém quer saber disso. Isso me dói no coração. Tem momentos que eu choro, tem momentos que eu entro em desespero. Meu Deus, será que o anormal sou eu? Onde eu vejo uma multidão que não quer prestar atenção a esses detalhes? Você quer ver outra coisa? Eu não sei como é que está o tempo, se o tempo está avançado. Você veja outro detalhe, mas eu vou chamar a atenção para isso. Que hora é, meu Duda? 8. Veja só uma coisa. Veja só um detalhe. Se Adão e Eva pecou, ele transgrediu a lei. E a transgressão de lei é pecado. E qual é o salário do pecado? A morte. Mas eles morreram de imediato? Não. Aí, irmãos, veja agora o auge do grande conflito. O que é que Deus fez? Deus chamou Adão e Eva e disse: vem cá, vocês agora vão sacrificar um cordeiro, para que vocês não morram. Esse cordeiro vai morrer no lugar de vocês, e o sangue desse cordeiro representa o sangue do meu filho que virá morrer pelo mundo. Aí começa a entrar o plano da redenção. Aí começa a desenvolver o grande conflito neste planeta. Entenderam até aí? Pronto. Então, a partir desse momento, é que a Bíblia fala em diversas passagens em que Jesus está frente a frente com Satanás. Lúcifer lá no céu, aqui embaixo Satanás. Aqui a Bíblia mostra diversas passagens em que nossos irmãos do passado estiveram frente a frente com o inimigo. Ou seja, esse grande conflito já está mais do que, como é que eu vou dizer? Não é erradicado, é implantado nesse planeta. Eu queria terminar, meu irmão, mostrando apenas um pequeno vídeo da nossa irmã Eloide. Pode? É 3 minutinhos. Muito bem, vamos lá. Eu queria que você colocasse, meu irmão, o vídeo, para que vocês percebam o que é o grande conflito, como se surgiu aqui no Brasil, como a gente, no Brasil não, no mundo, como a gente vai ter agora uma noção maior desse grande conflito, porque até agora nós estamos vendo ele na teoria, mas veja na prática. Enquanto ele coloca, eu quero dizer uma coisa a vocês. Eu lamento, mas lamento muito, quando eu vejo irmãos nossos tendo esse conhecimento e vive desapercebidamente. Ele vai colocar esse vídeo. Isso é uma entrevista com o pastor Tim. Olha o que é que ele diz. Pastor Tim. Comece do zero, meu irmão. Isso. Escutem. Estavam em Lovetts Grove, estado de Ohio, participando de reuniões de adventistas naquela localidade. Mas alguém havia falecido e no domingo, dia 14 de março de 1858, ocorreu a cerimônia fúnebre. Naquela ocasião, o oficiante foi o pastor Tiago White. E após o sermão, Ellen White decidiu proferir algumas palavras de consolo aos enlutados. Tão logo ela começou a falar, foi tomada em visão. E aquela visão durou 2 horas. Enquanto ela estava em visão, pessoas observavam os seus gestos graciosos, o seu semblante, percebendo coisas bem distantes e impressionantes que ela estava vendo em visão. Terminada a programação, as pessoas retornaram para os seus lares e no dia seguinte, o casal White começou sua viagem de retorno a Battle Creek, Michigan. Mas no meio da viagem, eles decidiram parar na casa de uma família amiga. E enquanto estavam dialogando com a família, a senhora White experimentou algo estranho. Parecia um ataque de paralisia que pegou um dos lados do seu corpo e ela, bem como alguns outros, temiam que aquilo fosse o final de sua existência. Mas, diante de várias orações ferventes, ela começou a melhorar um pouquinho, o suficiente pelo menos para poder viajar.
Chegando aqui em Battle Creek, nesta residência, ela começou a escrever o resultado, ou seja, o manuscrito da visão que ela havia tido. E essa visão, ela começou a escrever apenas uma página e ela estava tão debilitada que não conseguia continuar, tinha que descansar alguns dias para recomeçar a escrever outra vez. Mas à medida que o tempo foi passando, ela conseguiu recuperar suas energias e concluiu o relato da visão em junho daquele ano. Após ter sido concluído esse relato, Deus mostrou a ela que aquele ataque que ela tivera fora uma estratégia satânica para tentar tirar-lhe a vida, para que ela não relatasse a visão do grande conflito, a mais importante visão sobre o tema que ela já teve. Em setembro daquele ano, finalmente foi publicado o livro contendo a visão, que é o livro Dons Espirituais, volume 1. O conteúdo desse livro aparece integralmente como a terceira parte do livro Primeiros Escritos de Ellen White em língua portuguesa. Esse foi, portanto, um dos mais importantes relatos de uma visão que Ellen White deu, onde ela demonstra como ao longo dos séculos sempre houve uma constante batalha entre Deus e seus anjos e Satanás e seus anjos. E nós, como seres humanos, estamos envolvidos nessa grande batalha pelo destino eterno de cada um de nós. Muito bem, meu irmão. Prestar atenção. Eu sei que muitas pessoas nos assistem e nos condenam, porque acham que nós idolatramos essa senhora chamada Ellen White. Não, nós não idolatramos. Apenas a gente faz referência quando estamos estudando a Bíblia ou pregando. Por quê? Porque nós acreditamos que Deus a usou para trazer mais luz para nós. Lembrem-se de um detalhe. Nós vamos ver isso aqui no decorrer do tempo, da semana. Houve um tempo aqui, nesse planeta, por 1260 anos, que a gente chama de a Idade das Trevas, que a humanidade, pelo menos a parte mais cultural do mundo, ficou totalmente sem Bíblia e praticamente analfabetos. Foi o período o período papal, em que Roma papal dominou o mundo, justamente. E a gente vai ver isso mais na frente. Mas durante 1260 anos, a Bíblia ficou praticamente desaparecida. E porque Deus precisaria de alguém para nos ajudar a compreender melhor? Justamente por isso, meu irmão. Porque durante 1260 anos, sem estudo nenhum da Bíblia, nós estávamos praticamente como o povo que saiu do Egito, leigo, praticamente leigo. Então, quando Deus suscita esta mulher, é para que a gente comece a entender que nós precisamos de luz para compreender melhor. E realmente, existem muitas profecias e muitas interpretações que Deus a usou, tanto para trazer luz, como para confirmar doutrinas que outros irmãos tinham estudado. Por exemplo, eu estou para dizer a vocês, Ellen White não guardava o sábado. Não guardava o sábado. Ellen White, ela veio da igreja metodista. Então, ela precisou receber um curso bíblico de John Bates. Ele foi quem mostrou para ela a guarda do sábado. Porém, depois, usada por Deus, ela trouxe aquela infinidade de informações sobre o sábado. E é por isso que hoje o sábado, para nós adventistas, é pedra fundamental. Prestou atenção? Porque nós temos ela como profetisa. Ela não saiu fazendo oração, juntando braço de gente, cabeça de gente. Você está morto, bota na mão, e saiu propagando de uma maneira toda desproporcional. Não. Ela se reservava
e ia fazer as suas orações sempre com aquele intuito de mostrar primeiramente o poder de Deus. Não é como a gente vê hoje nas televisões, que alguém bota a mão na testa de alguém, aquela pessoa cai e alguém diz que isso é poder de Deus. Que é isso, meu irmão? Então, o que eu quero mostrar a vocês hoje é isso. Essa mulher, ela teve uma visão, cuja visão ela passou quase 2 horas em pé. E depois, ela, em retorno para casa, ela sentiu uma fraqueza, uma paralisia. E vocês escutaram que ela começou a escrever este livro que está aqui em minhas mãos, olha, O Grande Conflito. Mas a paralisia que ela sentiu repentinamente, por quê? Ela estava com toda a saúde. Depois que ela começou a escrever, Deus disse para ela que tinha sido Satanás, literalmente Satanás, tentou matá-la. Por quê? Olha um desafio que eu vou fazer agora. Até então, esse grande conflito ainda era obscuro para a humanidade. Vou repetir. Até então, esse grande conflito ainda era um pouco obscuro para a humanidade. E Deus revelou para ela esse grande conflito. Aqui você consegue entender tudo. Todas as armadilhas do inimigo estão aqui dentro. E o seu final também. Então ele tentou fazer com que ela morresse. Ele queria matar ela, para que ela não escrevesse esse livro. Então aquela paralisia foi obra física, literal dele. E alguém brinca, diz que o nosso inimigo não tem poder. Tem sim, meu irmão. Então escute, a mensagem de hoje é essa. Estamos dentro de um conflito, quer queiramos, quer não queiramos. E feliz daquele que consegue compreender e parte para tomar uma posição. A maioria estão tomando posição contrária. É por isso que a Bíblia diz que os perdidos são como a areia do mar, porque estão tomando posições erradas. E o mais incrível, o que me deixa mais assustado, é que esse livro que ela escreveu, totalmente em concordância com a Bíblia, e a própria Bíblia já diz que aqueles que tomar a posição certa do lado do bem, já são vencedores. Amém, minha irmã? E o pior é que a humanidade não está querendo ser salva. Essa escritora diz que, na época que Jesus estava aqui no mundo, uma das coisas que mais fazia Jesus sofrer, inclusive chorar, é que ele queria dar a salvação de graça para o povo, mas o povo não queria. Puxa para hoje, meu irmão. Deus usa alguém para escrever um livro nessa proporção aqui que está, com esse conteúdo. A mulher quase morre para escrever isso, porque o mal não queria que isso aqui viesse à tona. E o desafio que eu disse a vocês é o seguinte: Ellen White, ela morreu em 1927, nasceu em 1815. Mas eu digo a vocês o seguinte: me procure na literatura do mundo, se antes desse livro ser escrito, se alguém tinha conhecimento nessa profundidade desse grande conflito. Não tinha, meu irmão. Eu já vasculhei como se procura dinheiro. Esse grande conflito hoje está esclarecido para nós por causa desse livro. Antes era totalmente desconhecido. Totalmente não. Antes não tinha a luz que tem dentro desse livro. Então eu te pergunto, se a gente procura e não consegue encontrar informações que seja mais aprofundada do que esse livro, antes desse livro ser feito, não encontra. Então como é que eu posso duvidar de uma mulher dessa? Pelo amor de Deus. Meus queridos, eu acho que nós conseguimos o nosso objetivo de hoje. O nosso objetivo de hoje é despertar o mundo, não sei aonde essa mensagem vai chegar, mas despertar o mundo para esse grande conflito. E nós aqui presentes, que estamos vendo essas coisas mais detalhadas, eu espero que a gente desperte e tome uma posição certa enquanto tempo.
Amém, minha irmã? Porque Jesus volta para aqueles que dormem, né? Que morrem mais cedo. Porque não tem como você, depois da morte, ainda ter uma segunda chance. Isso é impossível, isso é antibíblico. Então, enquanto estivermos vivos, essa é a nossa oportunidade. Amém, meu irmão? Depois que se for, acabou. Fala, meu irmão. Muito bem. Então escutem. Eu acho que conseguimos alcançar nosso objetivo. Esclarecer que existe um grande conflito. Esclarecer que estamos dentro dele. A partir de amanhã, até domingo que vem, todas as noites, nós vamos trazer aqui mais informações sobre esse conflito. Sempre em um ângulo diferente do que se prega normalmente nas igrejas. Ou seja, material mais estudado, material mais detalhado e material mais curioso. Que às vezes, como aconteceu aqui, tem coisas que a gente não sabe. Então, você que está aí na internet nos assistindo, atente para esse detalhe. Amanhã, às 7 horas da noite, estaremos aqui novamente com uma nova programação. E para encerrar a nossa mensagem de hoje, claro, está aqui, ó. Essa aqui é a Bíblia. Mas a gente só sabe dessas coisas porque a Bíblia nos diz. Existe o hino 162 que diz assim: que diz a Bíblia? Vamos ficar em pé para cantar esse hino? Diz a Bíblia, livro sagrado, para o fiel, eis a questão. Ensinamentos de homens são falhos, que diz de Deus o livro então. Que diz a Bíblia, poucos dirão. Que diz a Bíblia, cumpre saber. Seus mandamentos, guardem-nos todos, breve Jesus iremos ver. Poucos ponderam estes ensinos, querem fugir de a lei guardar. Outros pretendem, quanto ao descanso, ter o poder de o revogar. Que diz a Bíblia, poucos dirão. Que diz a Bíblia, cumpre saber. Seus mandamentos, guardem-nos todos, breve Jesus iremos ver. Ao vivo mestre, há de saudar-vos, vós que pisais a sua lei, há de lhe achar-vos justificados, por meditar e responder. Que diz a Bíblia, poucos dirão. Que diz a Bíblia, cumpre saber. Seus mandamentos, guardem-nos todos, breve Jesus iremos ver. Amém? Vamos encerrar com a oração? Oremos. Santíssimo Deus, mais uma vez aqui, na tua santa casa de oração, agradecidos, meu Deus, porque o Senhor nos dá esse privilégio de estarmos juntos, congregando com os nossos irmãos, elevando ao céu nossa prece, oferecendo ao Senhor nossos louvores, renovando nossos votos com o Senhor,
e dizendo: Deus do céu, toma conta dos nossos corações. Obrigado, meu Deus, porque nós temos a certeza de que o Senhor é real. Nós temos a certeza de que o Senhor nos dá sempre a oportunidade de estarmos contritos com o Senhor em oração, em louvores, estudando a palavra. E isso, meu Deus, nos alimenta cada vez mais. Hoje não foi diferente. A tua palavra, meu Deus, foi mais uma vez aberta, lida e compreendida. É dessa forma, meu Deus, que a gente compreende que teu Santo Espírito atua quando existe um fim proveitoso. E a tua igreja, meu Deus, compreendeu a tua mensagem. Nós pedimos agora, não só para essa igreja, mas para todos que estão nos assistindo. Abençoa, meu Deus, a cada um. Dá sabedoria para que essa mensagem seja compreendida por todos. Para que a gente desperte para esse grande conflito. Porque, meu Deus, quando a gente sabe que esse grande conflito nos atinge, a gente procura mudar de posição. Obrigado, meu Deus, porque são esses detalhes que nos enriquecem, que nos dá força, que nos dá cada vez mais a vontade de querer um dia, meu Deus, dar um abraço muito forte no Senhor. Eu, em particular, meu Deus, eu tenho a curiosidade, vou no céu conhecer o meu anjo que o Senhor disponibilizou para mim. Sim, meu Deus, é por isso que estamos aqui reunidos, porque aqui é um lugar em que temos paz, aqui é um lugar que o nosso inimigo não vem nos atormentar. Foi o salmista Davi que disse, meu Deus, em seu salmo, que queria morar no teu santuário. Isso é um privilégio, meu Deus, para encher nossos corações, pensando em um dia morar com o Senhor no céu. Pedimos humildemente que o Senhor nos conceda o perdão pelas faltas que cometemos contra o Senhor durante todo esse dia. Nos perdoa, Santo Deus, que muitas vezes são pecados que a gente se contraria todo, porque erramos perante Ti. Mas nos perdoe para que possamos voltar para os nossos lares, na companhia dos nossos santos anjos, dormir na Tua santa companhia, e amanhã, ao amanhecer, meu Deus, estamos novamente agradecendo ao Senhor. Fique conosco, nos dê a sua bênção, e nós agradecemos tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor do céu. Amém. Muito bem, meus irmãos, e a todos vocês presentes, boa noite, que Deus acompanhe e abençoe a cada um de vocês, e aos nossos internautas também, que Deus abençoe, e que amanhã vocês possam ter a vontade, a sabedoria e o prazer de mais uma vez estar em contato com a palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um. Boa noite a todos vocês. Muito bom estar aqui na casa de Deus, mais uma vez, depois de toda essa paralisação. Irmão Jair, que Deus te abençoe durante essa semana, tá? Seja bem-vindo à Igreja Central de Lajeado, né? Tenho certeza que essa semana será uma semana de bênção. E vocês que vieram hoje, convide outras pessoas para poder estar aqui, assistindo presencialmente. Nesse momento eu quero convidar o irmão Arnaldo e o irmão Jailton para vir aqui à frente. Pode vir aqui à frente, irmãos. Então não esqueçam de vir todos os dias, e convidar pessoas. Essa mensagem será poderosa e é muito útil para cada um de nós, Eu quero aqui entregar uma lembrança aqui para o irmão Jailton e o irmão Arnaldo, que é a lembrança dos anciãos aqui do nosso campo, que enviou para cada um de vocês, que é um livro falando as duas faces do ministério, o papel do pastor e do ancião nos escritos de Ellen White. Será uma bênção para todos nós, vamos estar estudando todos os dias esse livro, então pode receber o seu. Se tiver alguém com o celular, puder tirar uma foto, pode, Beatriz, tirar uma foto aqui dele segurando aqui o livro. Então será uma bênção, todos os anciãos vão receber esse livro, e todos os anciãos do nosso campo, de toda a divisão sul-americana, vai estar estudando esse livro, para que nós possamos desempenhar melhor o nosso papel, o papel do ancião. Pronto, e o papel também do pastor, A gente está junto aí nesse momento. Então vamos fazer uma oração mais uma vez, pode ficar aqui vocês.
Quero fazer essa oração aqui pelos anciãos e por toda essa programação também. Oremos. Santo Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor tem de ter chamado cada um de nós. Estamos aqui, Senhor Deus, 2 anciãos da tua igreja, 2 líderes, Senhor Deus, que o Senhor escolheu, cada um deles para liderar a tua igreja, que o Senhor fez o chamado para eles. E eu quero te pedir nesse momento, Senhor, que as tuas bênçãos sejam derramadas na vida deles, que eles possam ter sabedoria, Senhor, paciência, que eles possam ter entendimento, Senhor, para conduzir a tua igreja da melhor forma possível. Que o Senhor use cada um deles e os outros também que não puderam vir hoje, mas que o Senhor use eles poderosamente para a honra e glória do teu nome, Senhor. Te peço também por todos os irmãos que estão aqui hoje, nessa noite, que estão aqui presencialmente, os que estão assistindo virtualmente, que o Senhor derrame bênção sem medida na vida de cada um deles, que eles possam sair daqui preenchidos pelo teu amor e que eles possam estar durante essa semana, Senhor, dedicando esses momentos à noite para aprender mais sobre ti e dedicando a vida para buscar mais conhecimento sobre ti, Senhor. Derrama bênção também, protege o irmão de Jair nessa ida e volta para casa, que ele possa estar aqui todas as noites, dedicando esse momento para ensinar o teu povo e dedicando aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele estudou para poder contribuir nas nossas vidas, Senhor. Te pedimos essas bênçãos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe e até a próxima.